Capítulo número 5. Limpe o que é velho para entrar o que é novo. O primeiro passo para a mudança é a aceitação. Uma vez que você aceite a si mesmo, você abre a porta para a mudança. Isto é tudo que você tem que fazer. Mudança não é algo que você faz, é algo que você permite. Will Garcia. Vimos nos capítulos anteriores que o organismo usa a gordura para nos proteger das toxinas. Esse é outro exemplo de como o corpo usa a obesidade para tentar protegê-lo. Só para você entender, uma toxina é uma molécula, elemento, organismo ou energia não nutritiva e potencialmente nociva, que o corpo precisa eliminar ou armazenar em um lugar seguro. As toxinas vêm dos alimentos, da água, do ar, de medicamentos, da eletricidade e da radiação. São produzidas dentro do corpo por mutações celulares e também como um subproduto natural dos processos metabólicos do organismo, mais conhecido como estresses naturais. E no mundo industrializado, ou seja, na indústria do pó branco, os ataques químicos ao nosso corpo são numerosos. Deixe-me dar um exemplo do que estamos enfrentando. Aproximadamente 77 mil substâncias químicas são produzidas apenas nos Estados Unidos. Mais de 3 mil substâncias químicas são adicionadas aos alimentos ingeridos. Mais de 10 mil substâncias químicas são usadas no setor de processamento de alimentos, a indústria do pó branco. E 1.000 substâncias químicas novas são introduzidas na indústria alimentícia todos os anos. O especialista John Gabriel comenta que esses compostos químicos acabam acidentalmente entrando na água, nos rios, lagos e oceanos e são deliberadamente adicionados aos alimentos que ingerimos. Em algumas partes do mundo, as pessoas estão literalmente nadando em veneno. A maior parte dessas substâncias químicas e tóxicas é completamente nova, não somente para o nosso organismo, como também para a natureza. Nosso organismo, que ainda está na idade da pedra, não está preparado para lidar com os venenos da era espacial. Às vezes, na tentativa de neutralizar os venenos, o organismo pode até criar novas substâncias que ainda são mais tóxicas do que os compostos químicos originais. Vou repetir, a culpa não é sua, a culpa não é do seu corpo. Ele está fazendo o melhor que pode para lidar com os elementos que não existem na natureza. Em outras palavras, este é um botão que precisa ser desligado quando pensamos em perda de peso. As toxinas podem bloquear a habilidade do corpo de queimar gordura, causando uma resistência à perda de peso. E para piorar as coisas, as principais fontes de toxinas presentes em nosso dia a dia são os alimentos. Os alimentos modernos, criados pela indústria do pó branco, cultivados de maneira convencional e depois industrializados, são cheios de veneno, inclusive pesticidas, herbicidas, aglutinadores, estabilizadores, conservantes e fertilizantes, e mais um monte de antes sem fim. Esses alimentos foram geneticamente modificados e irradiados. Só para você ter uma ideia, a carne do gado alimentado com ração é ainda pior, devido a todas as toxinas da ração e dos hormônios, além de ser quimicamente tratada para ter uma aparência de frescor por mais tempo. Hoje, um dos truques usados pelos empacotadores de carne é utilizar um veneno mortal chamado monóxido de carbono. Esse veneno mascara o muco e a deteriorização da carne, além de disfarçar o odor da carne podre. Aí vem o pior. A digestão inadequada dos alimentos provoca uma sobrecarga tóxica, ainda maior quando eles chegam aos intestinos. A maior parte dos alimentos modernos criados pela indústria do pó branco causa excesso de radicais livres, que são outra classe de toxinas que precisam ser neutralizadas. Para resumir tudo isso, imagine uma pia. A pia da sua cozinha, por exemplo, ou, se você preferir, imagine a pia de um grande restaurante. Certamente você já desentupiu um sifão ou viu alguém limpando o cano de uma pia, certo? Então, esta é a imagem mais próxima que podemos ter quando olhamos para o nosso intestino delgado, quando estamos fora do peso por meses ou anos. Quando comemos apenas o que a indústria do pó branco fabrica e diz que é comida, é assim que ficamos. Como um cano de uma pia entupido, cheio de gorduras, detritos, etc. É desta forma que fica o nosso corpo, com tanta agressão das toxinas. Acho que já deu para você imaginar e entender onde quero chegar. Mas a notícia boa é que podemos desligar esses botões para ajudar o nosso corpo a se limpar e funcionar melhor e, como consequência, nos auxiliar a perder peso.
Quando falamos em desligar esses botões, estamos falando em desestressar seu sistema digestivo e resetar seu metabolismo. Para você entender melhor, aqui estão 10 razões para você pensar a respeito e tomar uma decisão, o mais rápido que puder, de fazer uma desintoxicação. Uma desintoxicação ajuda a perder excesso de peso, eliminar toxinas prejudiciais fazendo as células gordas encolherem, fortalecer o seu sistema imunológico, ganhar mais energia, ajuda a sua mente a se tornar mais aguçada, ajuda a aumentar a sua resistência, ajuda a aumentar a sua disposição, ajuda a dormir melhor, ajuda a melhorar a sua saúde e aumentar o seu bem-estar e ajuda a quebrar as ligações emocionais que você tem com a comida. Ficar livre da indústria do pó branco. E por que precisamos da desintoxicação? Segundo os pesquisadores Stanley Burroughs e Tom Voloshin, que são especialistas no assunto de desintoxicação, dizem que muitos profissionais da área médica diriam que o corpo é perfeitamente capaz de se desintoxicar sozinho. Entre parênteses, em certa parte eu concordo, porque todas as vezes que suamos, fazemos xixi e vamos ao banheiro, o corpo está se desintoxicando. Mas, segundo Stanley e Tom, eles discordam de alguns médicos. Eles perguntam: você passaria a vida toda sem tomar banho? Nunca lavaria as roupas? Deixaria de limpar a casa? Não desinfetaria e não lavaria o banheiro? Pois é, eles defendem que precisamos fazer isso com o nosso corpo. Devemos nos limpar por dentro também. Mas eu não vou entrar em todos os detalhes dessa limpeza, dessa desintoxicação. Essa não é a minha área. Não sou médico, nutricionista, nem terapeuta holístico ou mesmo um profissional da área da saúde. Eu sou apenas um gordo nunca mais. Uma pessoa igual a você, que estava cansado de ser um gordo sem pescoço, de ser motivo de chacota dos amigos no futebol e na praia, recebendo apelidos ridículos como Bola 7, gordinho, sem pescoço. E principalmente estava cansado de perder oportunidades de negócio e trabalho por aparentar falta de energia e saúde. Pode reparar, as empresas escolhem e contratam pessoas mais magras que aparentam ser mais saudáveis do que as pessoas que estão fora do peso que aparentam ter algum problema de saúde. E isso é fato. Então eu pesquisei algumas coisas. E eu estou escrevendo o meu testemunho, as coisas que funcionaram para mim e pode funcionar para você também. E se eu perdi peso, qualquer um pode perder. Muito bem, voltando ao assunto de desintoxicação, no final desse livro vou colocar as fotos e a referência de todos os livros que eu li e me auxiliar a nunca mais engordar, ok? Por hora aguarde isso. Para você ter um melhor aproveitamento de tudo que vai descobrir aqui, você deve considerar desligar este botão que aqui eu chamo de fazer uma desintoxicação. Continuando com Stanley e Tom, eles afirmam, e para mim faz todo sentido, que para se manter vivo, o corpo tem algumas necessidades altamente específicas: oxigênio, água, comida e repouso, para que ele permaneça vivo e saudável. Esses recursos têm de ser da mais alta tecnologia. Quando essas necessidades não são atendidas, desenvolve-se certa quantidade de estresse, que começa a ter um efeito negativo sobre a saúde do corpo. Só há uma maneira de lidar com esse problema na visão deles: limpar ou desintoxicar o corpo, fornecendo-lhe, ao mesmo tempo, os melhores nutrientes possíveis para que ele possa regenerar a saúde. E para limpar o corpo até o nível das células, é preciso que o processo digestivo seja quase completamente fechado para reparos. Deixe-me dar um exemplo desse termo fechado para reparos. Outro dia eu estava explicando para um amigo como funciona esse processo de desintoxicação e como ele gosta muito de carros, eu fiz a seguinte pergunta: imagine que você, por uma fatalidade, abastecesse seu carro com gasolina adulterada, gasolina batizada, por um certo período de tempo, ao ponto de notar que o motor não estava rendendo mais, morrendo, falhando. O que você faria? Terminaria de gastar a gasolina batizada ou completaria com uma gasolina aditivada? Enquanto ele estava pensando, emendei outra pergunta: e se por causa da gasolina batizada problemas aparecessem no motor, como corrosão do sistema de injeção eletrônica, acúmulo de resíduos na parte interna do motor, engasgos, aumento de emissão de poluentes, o que você faria? Continuaria andando com o carro usando algum aditivo desses vendidos nos postos ou encostaria o carro num mecânico de confiança para fazer uma desintoxicação completa do motor para o carro voltar a ser o que era? Faz sentido? Ei, lembre-se que você vale 6 milhões de dólares. Quer dizer, muito mais que isso. Muito mais que um carro importado. Aliás, o carro importado não anda se você não estiver lá dentro.
E o lado cômico nesse caso seria o carrão estar totalmente desintoxicado e você inteiramente intoxicado. Então, não seria interessante considerar fazer uma desintoxicação? Eu sei, é inútil resistir. Como diz Tom Oloshin, entregue-se a uma saúde melhor. Ela está à sua frente. Basta você aceitar essa perspectiva. Vá até o final do videobook e, se você concordar, faça o que eu fiz para perder peso e nunca mais engordar, tudo bem? Uma vez que você entenda o poder da desintoxicação, você irá ler sobre seus benefícios, saberá como se preparar para ela, que ingredientes precisará adquirir previamente, o que esperar durante e depois da desintoxicação, quanto tempo deverá seguir com a desintoxicação, como e quando parar e que erros frequentes você deve evitar. Aqui estão alguns benefícios de fazer uma desintoxicação. Anote aí. Melhora do sono, que passa a ser mais repousante e profundo, mais energia para fazer um programa de exercícios físicos, clareza mental, raciocínio, agilidade nos pensamentos, atitude positiva, dar-se o verdadeiro valor, afinal você vale 6 milhões de dólares. Mais flexibilidade para fazer yoga, pilates e outros exercícios, perda de peso, claro, ajuda a abandonar vício da bebida, cigarro, drogas e consumir produtos da indústria do pó branco, mais força para quem gosta de malhar, um grande aumento da capacidade muscular, diminuição de inchaços e dores pelo corpo, melhora da pele deixando-a mais clara e mais saudável e redução considerável de alergias. E antes de finalizar esse capítulo, eu quero fazer uma pergunta. Alguma vez você já tentou parar de comer pão, bolo, bolacha, biscoitos, doces da padaria, caixa de chocolate e depois de alguns dias começou a passar mal e voltou como leão para esses alimentos da indústria do pó branco? Eu já passei por isso. Então deixe-me contar uma história que explica um pouco sobre esse vício nocivo e descontrolado. É uma história de piratas e tesouros. E talvez você já tenha ouvido falar de uma tripulação que naufragou nas Bahamas, levando uma preciosa carga de açúcar das plantações do Caribe para o Velho Mundo, para a Europa. Uma tempestade lançou o navio contra os recifes, onde ele foi a pique. Alguns membros da tripulação nadaram até a praia e conseguiram salvar parte da carga. Conta-se que os marinheiros que comeram açúcar refinado durante vários dias ficaram enlouquecidos, enquanto aqueles que consumiram apenas alimentos encontrados na ilha continuaram bem até serem resgatados. Então, isso nos ensina uma lição? É sério, a indústria do pó branco investe pesado. Muito bem, se você quer mesmo perder peso e assumir o controle de uma vez por todas, você precisa desligar este botão que está fazendo com que o seu corpo não queira ser magro, através de uma desintoxicação. Agora que você sabe um pouco mais sobre como desligar os botões que estão dificultando a sua perda de peso, vamos sem demora para o capítulo número 6. Gordo nunca mais. Se eu perdi peso, qualquer um pode perder.